Nessa aula aqui a gente vai se aprofundar nas inserções nas pontuações. Como assim? A gente vai se aprofundar em colocar camadas sincronizadas com a fala. Então, quando a gente está explicando alguma coisa, colocar camadas que remetam àquilo que a gente está dizendo e ilustrem o nosso ponto. Como eu fiz naquela edição, ainda nesse módulo, sobre a mini-DV, que eu explicava como que ela funcionava e tal, eu ia colocando os vídeos para ilustrar o que eu estava falando. Nessa aula aqui a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa, só que a gente vai se aprofundar ainda mais. E a gente vai juntar texto, máscara e os ajustes das camadas com a sincronização delas com a fala. Então vai ser uma aula bem completa que você vai conseguir se aprofundar ainda mais nas inserções, nas camadas e sair com um entendimento ainda maior dessa função bem interessante. Então assiste aí que vai ser uma aula bem prática, beleza? Então vamos lá. Então eu coloquei este vídeo aqui na timeline, é o vídeo que a gente vai utilizar para editar e colocar todas as inserções nele, então dá uma olhada no videozinho. É um vídeo que eu basicamente explico o meu setup de computador, então veja aí. Eu considero o meu setup de computador que eu uso para trabalhar muito eficiente. Para mim, funciona bastante e eu vou explicar como ele funciona. Começando pelo computador. Eu uso uma torre, uma CPU, que é um computador bem potente, tem uma placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame, eu inseri uma placa de vídeo bem boa para eu ter uma qualidade gráfica melhor. Tem um processador muito alto, um processador que consegue processar as coisas bem rápido e eu quero ir colocando inserções em tudo, tá? Tudo que eu for falando a respeito do meu setup, o computador, a placa de vídeo, a memória RAM, enfim, os monitores, absolutamente todos os elementos que eu mencionar aqui sobre o meu setup de computador, eu quero botar como uma camada para ilustrar, para exemplificar o que eu tô falando. Então é bastante coisa, é um computador bem potente, só que ele é um pouco grande, Essa é a única desvantagem, eu não consigo mover ele com facilidade. Agora para os monitores, eu uso 2 monitores, é a melhor maneira que eu encontrei para eu ser produtivo. O primeiro monitor que eu uso, ele é um monitor... Não vou assistir todo o vídeo aqui junto com você, porque a gente já vai ter que assistir todas as partes mesmo para colocar as inserções, então seria só mera repetição a gente assistir até o final. Então vamos lá, eu vou começar a adicionar as minhas camadas. O que eu vou usar de camada? Eu filmei um vídeo geral do meu setup, deixa eu encontrar o vídeo aqui. Encontrei os vídeos aqui e vou adicioná-los como camadas. Então, adicionei o primeiro aqui. E essa segunda camada que a gente vai utilizar, eu vou adicionar como um vídeo normal, tá? Pra não ficar muita coisa acumulada ali na parte das camadas e eu acabar me perdendo. Então eu adiciono como vídeo normal e depois eu transformo em camada. Então o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro eu vou deixar bem pequeno aqui, deixar mais ou menos aqui no cantinho para eu ter um senso, para eu saber o que eu tô falando e tal, ter um controle melhor. E vamos começar a editar, então bora. Eu considero o meu setup de computador que eu uso para trabalhar muito eficiente. Para mim, funciona bastante. E eu vou explicar como ele funciona. Beleza. Então, vamos arrastar um pouquinho mais para frente que aqui não vai ter nenhuma inserção. Pelo computador. Eu uso uma torre, Eu uso uma torre. Aqui, ó. Eu uso uma torre. Então, eu quero pegar alguma parte do vídeo em que eu consiga exibir. Eu uso uma torre, Então eu quero pegar uma parte do vídeo que eu mostre bem a torre do computador. Então, ó, isso aqui. Essa parte aqui, ó, eu aproximando. Então eu vou pegar mais ou menos daqui até... Não, um pouquinho depois, Pegar mais ou menos daqui, ó. Daqui até aqui, eu uso uma torre. Eu quero usar este frame para ilustrar... Opa! Para ilustrar da torre. Então vamos ver. Vamos arrastar isso aqui um pouquinho para o lado para abrir um espaço. E vamos botar isso aqui mais para frente. Eu uso uma torre, uma CPU, que é um computador bem potente. Tem uma placa... Que é um computador bem potente. Então, eu uso uma torre. Então eu coloquei ali a primeira. O que eu vou fazer agora? Tá bom isso aqui. Eu uso uma torre, uma CPU, que é um computador bem potente. Então agora eu vou ajustar as camadas. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer um corte no vídeo. Então vou dividir, porque eu vou ter que, enfim, fazer uns ajustes. E eu quero que esse ajuste que eu vou fazer no vídeo, ele fique exclusivamente neste trechinho aqui e que não se replique em outras partes do vídeo. Então vou fazer esse ajustezinho. Vou vir aqui, vou aumentar, vou aumentar o tamanho da imagem para ficar no tamanho original dela e cobrir todo o vídeo. Aí eu simplesmente venho aqui em camada, então máscara. E a gente vai fazer a divisão. Então vem aqui e vamos dividir. Eu quero me deixar bem pequenininho, Eu não tenho necessidade de ficar metade com o vídeo. Então eu vou vir para cá, vou clicar em cima do meu vídeo, vou me arrastar mais para o lado possível. Então aqui assim, ó.
me arrastar pra cá. Tentar me colocar menorzinho ainda. Opa. Tentar me colocar ainda mais pra cá. E cortei um pouquinho meu braço. Vou ver se consigo. Opa. Vou ver se consigo voltar o meu braço aqui, mais ou menos. Vou vir na máscara pra arrastar ela mais pro lado. Abrir mais pra dar pra ver. Então, aqui, vou ficar bem curtinho mesmo. Vou ficar bem no canto. Começando pelo computador. Então, vamos ver. Eu uso uma torre, né? Uma CPU, que é um computador bem potente. Tem uma placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame. Então tem uma, de vídeo bem boa. Ó. Potente. Tem uma placa de vídeo bem boa. Então, o que eu quero fazer da parte da placa de vídeo? Eu quero achar um frame que eu mostre bem a placa de vídeo, né? Eu mostre a parte interna do computador. Então, mais ou menos aqui, ó. Isso aqui vai ser perfeito. Então, venho pra cá e coloco aqui. Então, ó. Uma CPU, que é um computador bem potente. Tem uma placa de vídeo bem... Ó. Tem uma placa... Mais ou menos pra cá, um pouquinho pra cá. Tem uma placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame. Eu inseri uma placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame. Eu inseri uma placa de vídeo bem boa para eu ter uma... Então, ó. Placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame. Então eu vou cortar aqui, não quero mais usar isso aqui. Tá bom? Vou arrastar essa parte pra cá. Então, ó. Tem uma placa de vídeo bem... O que eu vou fazer agora é as máscaras. Então, vou entrar aqui, vou dividir, porque eu quero que a alteração aconteça só nesse frame de vídeo. Então venho, aumento aqui esse tamanho, venho no mascarar e vamos fazer toda esta divisão aqui. Então, dividimos. Beleza, interessante. Então o que eu vou fazer? Vou botar, opa, não quero mexer no vídeo, quero me botar mais pro lado aqui, bem pro ladinho. E vamos pegar o vídeo e entrar em máscara para alongar aqui o tamanho da máscara. Então, alongamos aqui o tamanho da máscara para dar para ver potente, toda a parte de dentro. Tem uma placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame. Eu inseri uma placa de vídeo bem... Então, ver se está tendo algum gargalo. Tá tendo um gargalinho aqui. Tem que encerrar junto. Não pode passar, então, ó. Aí. Fechou. Então, eu inseri uma placa de vídeo bem boa para eu ter uma qualidade... Tá, agora... eu já ilustrei aqui a parte, né, do computador. Uma placa de vídeo bem boa, como eu gosto de jogar videogame. Eu inseri uma placa de vídeo bem boa. Então, vamos arrastar pra cá. Bem rápido. Opa. Uma placa de vídeo bem boa para eu ter uma... Quero arrastar, vamos encostar isso aqui lá para abrir espaço por enquanto. Tem um processador muito alto, um processador que consegue processar as coisas bem rápido. E eu tenho 32 GB de memória RAM. Tá, isso aqui, esse clipe aqui eu não preciso mais. Eu quero agora pegar a parte da memória RAM. Como é que eu vou fazer com a RAM? Eu vou vir aqui e eu vou duplicar este clipe. Então, na verdade, eu vou duplicar para eu ter uma visão melhor dele. Porque o que eu vou fazer é que eu vou congelar um frame que a memória RAM está sendo bem exibida. No caso, esse aqui tá legal. Então, vamos voltar para cá. Esse aqui tá legal. Vou arrastar a imagem para ficar do tamanho. Opa, aqui está com a máscara aplicada, eu vou tirar a máscara. Então venho aqui, tiro a máscara, deixo a imagem do tamanho original e vamos ver um frame que a memória RAM está boa. É mais ou menos aqui, ó, essa partezinha aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou congelar essa parte. Então congelar. E daí pronto, eu tenho meio que um print da parte da memória RAM. E quando eu falo da memória RAM, o que eu vou fazer é que eu vou aumentar aqui para pegar bem ali as memórias RAM. Então, ó, falo da memória RAM e pum, vai aparecer isso aqui na tela inteira mesmo. Então vamos ver. E eu tenho 32 GB. Ó. Então, mais ou menos aqui. Vamos diminuir um pouco o tamanho. O que é isso? Opa, isso aqui a gente não vai usar. 32 GB de memória RAM. Ó. 32 rápido e eu tenho aqui consegue processar as coisas bem rápido e eu tenho 32 GB de memória RAM. Então, quando eu termino de falar memória RAM, mais ou menos aqui. Memória RAM. Então é bastante coisa, é um computador bem potente, só que ele é um pouco grande, né? Essa é a
Então, ele é um pouco grande. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, esse printzinho aqui, eu vou congelar. Então, eu venho aqui e congelo, porque eu quero ilustrar o tamanho do PC, né? Quero mostrar que ele é realmente bem grande. Então, congelei esse frame aqui. Cadê o frame congelado? Essa outra parte aqui eu posso excluir. Então, ó. Ele com facilidade. Agora para os monitores. Então, ó. Vantagem, eu não consigo, né? Essa é a única. Só que ele é um pouco grande. Só que ele é um pouco 31 segundos. Meu Deus. 2 GB de memória RAM. Então é bastante coisa, é um computador bem potente, só que ele é um pouco grande. Aqui. Bem potente, só que ele é um pouco grande, né? Então tem que entrar antes. Só que ele é um pouco grande. Aqui, perfeito, ó. Só que ele é um pouco grande, né? Não, antes. Agora, aqui foi o perfeito, eu acho. Só que ele é um pouco grande, né? Não, ainda depois. Só que ele é um pouco grande. Aí, agora foi. Agora foi. Potente, só que ele é um pouco grande, né? Essa é a única desvantagem. Eu não... Beleza, ele é um pouco grande. O que eu vou fazer para ilustrar ele é um pouco grande? Eu vou tentar recortar, vamos tentar botar num formato de feed o computador. Conseguimos. Deixamos bem no formatinho de feed aqui. E daí dá pra ver também o tamanho dele, tá? Então, ó, ele é um pouco grande. O que eu vou fazer para ilustrar ele é um pouco grande? Eu vou colocar ele, vou botar ele inteiro aqui, quadradão, bem grandão aqui. E vou, enquanto eu falo isso, entrar aqui, vamos dividir. Ele é um pouco grande, então eu vou me arrastar aqui pro lado para ficar meio que uma metade-metade, né? O computador grande e eu. Um pouco grande, né? Essa é a única... Ó, tem um gargalo aqui, eu acho, na edição. Então, ó, a imagem tá entrando antes. Então, beleza, então fechou. Grande, né? Essa é a única desvantagem, eu não consigo... E vamos tentar botar um pouquinho mais pro lado, assim, para ficar meio que um metade-metade certinho. Bom, acho que aqui ficou um pouquinho... Aí, agora sim. Essa é a única desvantagem, eu não consigo... Então... Um pouco grande, né? Essa é a única desvantagem, eu não consigo... Então, aqui tá bom, isso aqui, essa parte de ilustração aqui tá legal. Então, aqui eu venho... Opa! O que eu fiz? Não, deixa eu refazer. Então, vem pra cá. E aqui, daí, bem aqui, eu tenho que fazer um corte. Porque estes frames, a partir de agora, eles têm que aumentar. Não tem que ficar dividido assim, né? Tem que ser o vídeo normal. Eu consigo mover ele com facilidade. Agora, para os monitores. Eu uso 2 monitores. Aqui, ó. Eu uso 2 monitores. Eu quero daí ilustrar vou pegar alguma parte do vídeo aqui que eu tenha uma visão mais de longe assim do setup para ver os 2 monitores. Aqui, ó. Essa parte aqui, os 2 monitores. O que eu vou fazer? Eu vou congelar. Então venho em congelar. Pego a parte congeladinha aqui, que é essa aqui. Vamos deixar aqui, vamos ir arrastando para lá. Pega aqui e coloca aqui. Aqui a gente junta, para ficar igual, né? Para ficar a mesma coisa. Então vamos continuar aqui. Ele com facilidade. Agora para os monitores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um recorte nessa imagem, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho menor, um pouquinho focada mais nos monitores mesmo. Então vou tentar deixar mais ou menos aqui. Acho que assim fica melhor. Então eu tenho 2 monitores. Vou mostrar os 2 monitores aqui. Tem o computador na frente ali, o Mac, né? Foi um erro ter deixado esse Mac ali, mas tudo bem. Ué, por que eu não tô conseguindo salvar? Aí, conseguiu salvar. Então vamos ver. Ele com facilidade. Agora para os monitores. Eu uso 2. Ó, eu uso 2. Mais ou menos. Opa! Opa, Lelê. Vamos diminuir o tamanho disso aqui. Calma. Diminuir o tamanho. Deixar com 1 segundo para caber. Qualquer coisa a gente aumenta se for muito curto. Agora sim ficou bem curto. Mas vamos aumentar só pra gente encaixar o tempo. Ele com facilidade. Agora para os monitores. Eu uso 2. Aqui. Bem aqui. Então encaixei ali a imagem dos 2 monitores. Só que ele ficou muito em cima, né? Ele não vai permitir eu deixar mais tempo porque já tá o outro clipe. Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar o resto do vídeo e eu vou botar mais pro final na intenção de abrir um espaço pra gente conseguir adicionar. Então, ó. Agora para os monitores. Eu uso 2 monitores. 2 monitores. Não, tem que ser um pouco antes, ó. Eu uso 2 monitores. Aqui. Eu uso 2. Eu uso 2 monitores. Aí, agora sim. Sincronizou bem com a fala. Então, ó.
Eu uso dois monitores. Vamos deixar um pouquinho maior. Eu uso dois monitores. A melhor maneira que eu... Beleza. Eu uso dois monitores. O que a gente vai fazer? Vamos tentar encontrar o meio da imagem. Aí a gente vai aumentar aqui para ela ficar no máximo de tamanho. Então deixamos mais ou menos aqui, dois monitores. Talvez até dar uma centralizadinha, será? Tentar diminuir um pouco o canto aqui. Bom, acho que aqui fica interessante. Eu uso dois monitores. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar em... Vamos entrar no mascarar. E vamos permitir... e vamos permitir com que esses dois monitores sejam exibidos. Só que na verdade, neste caso, eu não sei se vai funcionar. Eu acho que vai ter uma... Não vou conseguir fazer. Então, o que eu vou tentar fazer? Vamos voltar aqui. Eu não vou conseguir deixar minha cara aparecendo, porque a imagem, ela tá realmente muito grande. Ela tá muito larga, a imagem desse monitor. Não tá deixando nenhum espaço, tá muito aproximada. Então, o que eu vou tentar fazer? Vamos tentar diminuir um pouco ela. Vamos tentar diminuir um pouco ela aqui, para que daí a gente consiga mexer ela aqui um pouquinho pro lado e abrir um espaço aí pro nosso vídeo. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Mas vamos primeiro aplicar a máscara. Então, a gente vem aqui mascarar, dividir. Não queremos isso. Fazemos aqui a nossa divisão. Então, fizemos a nossa divisão. Depois disso, eu vou arrastar aqui esta imagem aqui da sobreposição um pouquinho pro lado, para como a partezinha da parede não dá pra ver. Eu vou tentar arrastar o máximo pro lado possível, então eu vou me deixar bem finequinho aqui. E daí vamos ver se vai dar liga, vamos ver se vai dar pra ver todo o aparelho, todo o monitor. Não deu, mas enfim. Aqui, aqui não deu liga, né? Aqui não deu pra ver todo o monitor. Mas dá pra deixar assim, né? Então, aqui eu alterei tudo, né? Então calma. Vamos fazer essa alteração aqui. Vem pra cá. Essa parte aqui, ela volta pro meio. Eu uso dois monitores. A melhor maneira. Bom, eu não gostei, tá? Não gostei disso. Então eu vou voltar tudo aqui. Vou deixar como tava. Eu vou remover a máscara. E não vou botar nenhuma máscara aqui pra exibir a imagem dos meus monitores. Eu vou acabar meio que deixando, tipo, aqui no cantinho da tela. Eu uso dois monitores e vou botar aqui os dois monitores que eu uso. Então eu vou deixar assim mesmo, ó. Eu uso dois monitores. A melhor maneira que eu encontrei. Então fica aqui, fica bem melhor assim. Dois monitores. A melhor maneira que eu encontrei para eu ser produtivo. O primeiro monitor que eu uso, ele é um monitor. Fechou. Então agora a gente vai falar. Vamos botar uma imagem do primeiro monitor. Wide, tá? Então, ó. Vamos lá. A melhor maneira que eu encontrei. O primeiro monitor que eu uso, ele é um monitor wide. Ó. O primeiro monitor que eu uso, ele é um monitor wide. Então, aqui. Essa partezinha, exatamente essa partezinha aqui, a gente vai ter que encaixar de novo. O primeiro monitor que eu uso, ele é um monitor wide. Então, aqui. O monitor que eu uso, ele é um monitor wide, tá? Que ele é bem alargado, ele é bem longo e ele é na horizontal. Beleza. Então, eu uso ele dividido em... Então, aqui, ele é na horizontal. E aqui eu vou deixar longo e ele é na horizontal. Então, eu uso ele dividido em várias... Então, ó. Agora sim, aquela tela lá do final que eu coloquei, que é o monitor dividido em dois, é o que a gente vai estar utilizando agora em cima da camada. Então, a gente vai usar ele como uma segunda camada. Então, a gente vai botar ele na segunda linha aqui. Vamos arrastar ele pra cá. Mais ou menos quando é... Ele é bem longo e ele é na horizontal. Então, eu uso ele dividido em várias telas. Então, é o mesmo monitor então, ó. É na horizontal. Então, eu uso ele dividido aqui. Então, eu uso ele dividido. Beleza. Encaixamos aqui, então, ó. Bem alargado, ele é bem longo e ele é na horizontal. Inclusive, nesse caso aqui, o que eu vou fazer com essa imagem aqui? Eu vou botar uma sobreposição? Não. Eu vou deixar, acho que assim, ó. Grandão. Vou deixar cobrindo a imagem inteira. Ser produtivo. O primeiro monitor que eu uso, ele é um monitor wide, tá? Que ele é bem alargado, ele é bem longo e ele é na horizontal. Então, eu uso ele dividido em várias... Beleza. Agora aqui a gente diminui e deixa aqui em cima. Monitor wide, tá? Que ele é bem alargado, ele é bem longo e ele é na horizontal. Então, eu uso ele dividido em várias telas. Então, é o mesmo monitor como se fossem dois, porque como ele é muito largo horizontalmente, eu como se fossem dois. O mesmo monitor como se fossem dois, porque como ele é... Deu. Aí aqui eu vou cortar tudo.
o mesmo monitor como se fossem dois, porque como ele é muito largo horizontalmente, eu divido ele no meio e aí faço assim, né? E trabalho assim, é muito bom. E eu tenho outro monitor que eu uso principalmente para escrever. Talvez vou até aumentar um pouquinho disso aqui até o máximo que dá. Então, ó. Então é o mesmo monitor como se fossem dois, porque como ele é muito largo horizontalmente. Então aqui, ó, consigo vir aqui, bem aqui no finalzinho. Opa, por que eu não consigo? Ah, tem que fazer a divisão aqui, exato. Faço divisão aqui e eu aumento. Então, ó. O monitor como se fossem dois, porque como ele é muito largo horizontalmente, eu divido ele no meio e aí... Não, não ficou bom. Não gostei, vou deixar assim mesmo. Como se fossem dois, porque como ele é muito largo horizontal... Agora tem que ajustar o tempo. Foi. Muito largo horizontalmente, eu divido ele no meio e aí faço assim, né? E trabalho assim, é muito bom. E eu tenho outro monitor que eu uso principalmente para escrever textos, porque eu sou copywriter, eu escrevo muito. Esse monitor eu uso exclusivamente para textos e ele é na horizontal. Aqui eu tenho que botar um erro. Então eu vou botar um texto aqui. Aqui, ó. Bem quando começa. O horizontal tem que entrar vertical, né? Então eu venho em texto, adicionar texto, boto vertical. Boto uma errata, né? Então, vertical. Vertical. Então, adiciono aqui vertical. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Centralizar. Vamos vir aqui, estilo de texto. Eu acho que eu vou tirar essa borda. Não, eu vou deixar a borda. Se der vontade de tirar, depois eu tiro. Então, eu venho aqui em fonte. Venho aqui em fonte, estilo. Cadê? Não. Estilo. Em fonte em inglês. E eu vou pegar a que a gente vem mais usando aí durante todo o curso, que é a Railway. Onde está a Railway? Railway, cadê você? Railway. Aqui, Railway. Então adicionamos aqui a Railway. Ele é na horizontal, então ele simula... Aqui, ele é na... E ele é na horizontal. Então, vamos dividir aqui o texto e vamos excluir isso aqui. Ele é na horizontal. Aqui. Tem que entrar um pouquinho depois. Na horizontal. Então ele simula como se fosse uma página de um livro. Então aqui, ó. Depois que eu falo entre imagem. Simula como se fosse uma página de um livro, sabe? Eu consigo, enfim, é bem bom para escrever. Então aqui, ó. Se fosse, então ele simula como se fosse uma... Aqui daí pode entrar a imagem do monitor na vertical. Então, ué, cadê a... a camada está aqui. Então vamos vir aqui em camada e abrir elas de novo. Então camada, vamos vir para cá e vamos arrastar aqui. Então qual que é a parte do monitor? O monitor na horizontal eu não cheguei a filmar ele com muito detalhe, eu acho. Não fiz uma filmagem muito boa dele, mas tudo bem. Vivendo e aprendendo, coisas que a gente só se liga depois da edição, né? Então aqui. E ele é na horizontal. Então ele simula como se fosse uma página de um livro. Ele simula como se fosse... Foi. Uma página de um livro, sabe? Eu consigo... Enfim, é bem bom pra... Página de um livro, sabe? Eu consigo... Enfim. Beleza, fiz aqui. Agora o que eu vou fazer, eu vou adicionar, aplicar a máscara. Então vem pra cá. Opa. Divide o vídeo aqui. Divide pra cá, vem pra cá, divide. E aqui a gente adiciona a máscara. Então vamos aqui nesta parte do vídeo. Adicionamos no meio. Aumentamos o tamanho full. Vamos em mascarar. Dividir. Alteramos aqui para mais ou menos o 90. E voilá. Deixamos mais ou menos aqui. Podemos até puxar um pouquinho para o lado. Então ó, isso vai nos permitir a gente puxar um pouquinho para o lado aqui. Para focar mais no monitor mesmo. Então a gente vai conseguir ver bem o monitor na vertical. E daí eu posso ser... Opa! Monitor puxado para cá. Então ele simula como se fosse uma página de um livro. Aqui não deu para ver muito, né? Então eu quero pegar mais ou menos aqui, ó. Opa! Fiz merda. Aí, aqui. E daí eu arrasto eu pro lado. Meu Deus. Arrasto eu pro lado, então. Arrasto eu pro ladinho aqui. Então... Ele simula como se fosse uma... Ó, aqui tá fora de tempo. Então vamos botar aqui... Vamos enquadrar aqui o tempo. Ficar tudo... Aí.
Não, acho que não deu ainda. Foi. Agora foi. Vamos lá, então. Ué, o que aconteceu? Cadê todas as camadas? Então ele simula como se fosse uma... Tá, beleza. Tá com esse lapso de tempo aqui. Simula como se fosse uma... Ele simula como se fosse uma página de um livro, sabe? Eu consigo... Enfim, é bem bom pra escrever. Então tá. Então aqui eu arrasto pra cima. É bem bom pra escrever. E aqui eu tenho que fazer elas saírem simultaneamente, então... Bom. É bem bom pra escrever e me dá enfim, um senso de controle melhor das palavras, das letras. Eu consigo ler melhor e escrever com esse monitor na vertical. Ó, quando eu falo na vertical, eu vou meio que, tipo, achar um momento do vídeo que dê pra ver bem o monitor. Acho que esta parte aqui, eu vou vir aqui então, que eu vou fazer bem simples. Vou vir aqui e eu vou clicar em congelar. Então eu vou congelar essa parte. Congelar. Então eu venho no frame congelado. Vamos botar ele para baixo aqui. Que a gente exclui e passa isso para cima. Então, ó. Vamos arrastar isso aqui pro final. Isso aqui a gente arrasta para cá. Consigo ler melhor e escrever com esse monitor. Então agora eu vou recortar para ficar focado ali. Opa, eu vou recortar aqui para ficar bem ali focado no monitor. Então, ó. Fechou. Controle melhor das palavras, das letras. Eu consigo ler melhor e escrever com esse monitor na vertical. Mais ou menos aqui. Esse monitor na vertical. Fechou. Então aqui eu adiciono aqui do ladinho. Com esse monitor na vertical. Aí para a caixa de som eu tenho... Vamos tentar daí me colocar um pouquinho mais no meio. Já que eu tô um pouquinho descentralizado, né? A gente vem aqui, clica. Opa, clicamos em dividir. Aí vemos aqui, clicamos em dividir. E vamos colocar eu mais no meio aqui. Talvez dar até um zoomzinho em mim para aparecer mais. Então, vamos ver se está certo o tempo aqui. Não, isso aqui está um pouquinho maior. Então tem que bater. Aí para a caixa de som eu tenho uma... Beleza. Fechou. Então... Aí... Vertical. Então, tranquilo. Aí aqui a gente tira. E já ajustamos aqui para ficar no tamanho normal. Opa, foi. Na vertical. Aí para... Talvez aqui. Aí para a caixa de som eu tenho uma... Inclusive eu vou deixar um pouquinho mais o tempo. Tá? Deixar um pouquinho mais o tempo e... que eu vou fazer... Opa. Meu Deus. Vamos voltar para cá. Vertical. Aí para a caixa de... Não vai dar para fazer o que eu quero fazer, então tudo bem. Vou deixar assim. Aí para a caixa de som eu tenho uma Rocket, que é uma... Então uma Rocket, eu já tá até cortadinho ali. Então eu tenho uma Rocket, que é uma caixa... Então a parte da Rocket, beleza. Entra a parte da Rocket aqui. Então aqui eu removo e conecto ali no comecinho. Então vou, conecto aqui. Aí para a caixa de som eu tenho uma Rocket, que... Opa, tá um pouco fora de tempo. Então vamos, peraí, esperar. Então ó. Uma uma... Agora sim. Uma Rocket, que é uma caixa de som muito famosa na produção musical. Então aqui eu já posso pegar o vídeo e arrastar pro lado, já que eu não vou mais precisar de nada. Então vem e arrasta o vídeo pro lado. E daí aqui eu venho na máscara e vamos botar também o famoso dividir que a gente vem usado tanto. Então vou pegar exatamente nessa parte aqui. Qual que é o ponto? O que eu vou fazer? O vídeo está com esse corte aqui. Eu vou remover esse corte. Eu vou deixar ele até o final, normalzão lá. Então, vamos ver. Pego aqui. Pocket. Então, aqui vem um corte. E depois, aqui no final. Vamos ver quando é que eu tenho que fazer outro corte. Pocket, que é uma caixa de som muito famosa na produção musical. Aqui, ó. Tá bom. Aí, corto pra cá.
Aí, esta parte do vídeo eu arrasto pro lado, igual a gente vem fazendo com todos os vídeos. Arrasto aqui pro ladinho. Venho aqui na máscara. Aumento a máscara. E daí venho aqui de novo no vídeo e arrasto o vídeo um pouquinho para o lado. Para ele me possibilitar abrir ainda mais a máscara. Para ver melhor a caixa de som. Então vamos aumentar. Opa, não quero. Quero só aumentar aqui. Aí, agora sim. Enfim, aí encaixamos aqui. Tem uma Rocket, que é uma caixa de som muito famosa na produção musical. Eu gosto de produzir música. Gosto de produzir música. Então eu vou botar aqui. E até o final. Então, vamos lá. Eu gosto de produzir música. Sei tocar um pouco de teclado. Essa parte eu vou tirar. Produções. Eu tenho uma Alexa. As produções. Então, direto pra cá. De música. Eu tenho uma Alexa. Então vamos pegar a parte que eu falo da Alexa. Ela inclusive ligou aqui quando eu falei dela. Então, essa partezinha aqui que eu falo da Alexa, mais ou menos aqui é onde a gente vai usar. Quando ela pisca, é até o momento que a gente vai estar utilizando. Então arrasta pra cá, vem. Então, eu gosto de produzir música. Alexa. Vamos diminuir o volume. Eu gosto de produzir música. Eu tenho uma Alexa. Então, deixa a Alexa mais pra cá. De produzir música. Eu tenho uma Alexa. Eu tenho uma Alexa, né, que não pode faltar, ajuda muito. Tem uma placa, aí da placa eu filmo essa parte aqui. Então, acho que eu vou pegar quando eu dou o zoom nela, mais ou menos aqui, quando eu começo a dar o zoom. Então, ó, vamos ver. Tem uma Alexa. Eu tenho uma Alexa, né, que não pode faltar, ajuda muito. Tem uma placa de som. Ajuda muito. Tem uma placa. Ó. Tem uma placa de som que é para eu conseguir conectar a minha caixa de som no computador, que a minha caixa de som ela não muito. Tem uma placa de som que é para eu conseguir conectar. Aqui eu vou dividir, vou tirar também o volume para não conseguir ouvir. E eu vou deixar assim grande, ocupando a tela inteira mesmo, não vou botar nenhuma máscara. E daí para a parte do fone eu acho que eu também não vou colocar nenhuma máscara. Porque, enfim, variar um pouco mais. Consegui conectar a minha caixa de som no computador, que a minha caixa de som ela não tem conexão direta. Tem o meu fone de ouvido. Tem conexão direta. Tem o meu fone. Aqui. Um pouquinho mais pra frente. Direta. Tem o meu fone. Aqui. Fone de ouvido, que eu uso um fone de ouvido wireless, né? E tem. Então. Wireless, né? E tem o meu teclado de ouvido, que eu uso um fone de ouvido wireless. Então aqui eu já removo. E vou para a parte do teclado. Eu fumo o teclado. Mais ou menos aqui. Teclado e o mouse. E estamos acabando. Última sincronização. E já era. Opa. E o meu mouse da Logitech, que são para game e que são bem bons. Então, né? E tem o meu teclado. Então aqui, quando eu falo do teclado, mais ou menos. Né? E tem o meu teclado. Opa, tem o meu teclado e o teclado filmado aqui, pegou um pouquinho de sombra, mas tudo bem, não tem problema. O meu teclado tem o meu teclado e o meu mouse e aqui entra para a divisão do mouse. Então essa parte aqui eu colo ali. E tem o meu teclado e o meu mouse da Logitech, que são para game e que são bem bons. É basicamente isso. Fechou! Então acabamos, tá? Essa foi a gente botando em prática aqui as inserções nas pontuações. Juntamos máscara com texto, com ajuste de posição dos vídeos. Basicamente fizemos de tudo um pouco a respeito das sobreposições aqui. E daí no próximo módulo a gente vai entrar em animação. Então o que a gente vai fazer na próxima aula é que todas essas imagens que eu adicionei aqui, todas essas sobreposições que eu adicionei aqui, a gente vai animar elas. Então, dar uns efeitinhos para ela entrar e uns efeitinhos para ela sair. Então vai ser bem legal e a gente vai deixar toda essa edição aqui bem mais dinâmica. Já ficou bem legal e vai ficar mais legal ainda. Então, fica aí, acompanha as aulas que vai ser interessante agora.